Fala galerinha, estaremos iniciando mais uma videoaula e nessa segunda aula estaremos vendo arquitetura de redes. Na última aula nós demos a definição do que era uma rede de computadores e vimos que uma rede de computadores nada mais é do que um dispositivo como um computador conectado a outro dispositivo. Pode ser um smartphone, um computador, uma impressora. Isso ele pode ser conectado através de um simples cabo ou através de um hub, de um switch, de um roteador ou afins, certo? Então, primeiro precisamos entender alguns conceitozinhos básicos. O que é software e o que é hardware. Nós sabemos que um computador, para que ele seja computador de fato, ele precisa de duas coisas, que é o que compõe um computador, o hardware e o software. O hardware é uma coisa e software é outra. No software, como aqui tem a definição, são os programas desenvolvidos e carregados no computador para executarem uma determinada tarefa, que pode ser um cálculo, elaboração de dados ou impressão de um relatório a partir de dados armazenados em discos, por exemplo. Então, para ficar mais fácil, eu trago uma imagenzinha para a gente aqui, ó. Nós temos, por exemplo, aqui, ó, PowerPoint, que é o que nós estamos usando, o Word, o Skype, o navegador e por aí vai, certo? Isso são aplicativos, também chamados de programas, que compõem um computador. Então, um software, por exemplo, um sistema operacional Windows ou Linux, eles são também um tipo de software, certo? Então, software, como o nome já sugere, ele é aquilo que é intangível de um computador. Ele é algo mais virtual, você não pode pegar, mas você pode manipulá-los dentro de um computador, certo? Na realidade, ele é como se fosse a alma de um equipamento eletrônico. Então, se eu tenho um roteador, o roteador tem uma configuração interna, certo? Que faz ele funcionar de fato, que é um software que tem interno dentro dele. E nós temos o hardware, que nada mais é do que as peças que compõem o computador, ou seja, como o nome sugere, é a parte física ou dura do computador. Então nós temos aqui alguns periféricos. Nós temos o monitor, o HD, webcam, impressora, teclado e por aí vai, certo? Deu para entender? Vamos então adiantar um pouquinho. A forma como todos esses equipamentos são interligados, interagem, chama-se arquitetura de rede. Existem diversas arquiteturas, tanto de hardware como de software, as quais podem ser definidas pela forma de conexão física dos equipamentos ou pelos componentes de software ou programas que utilizam. Então, nós vamos estudar essas formas, certo? Primeiro, a arquitetura se divide tanto em física como essa parte mais virtual. E na parte física, nós temos que ter um modelo para ser formado uma rede de computadores. Uma rede não é simples rede. Existe uma arquitetura por trás de tudo isso, certo? E nós vamos ver a seguir. Na conexão física, que é o que vamos tratar nas próximas aulas, nós temos a ponto, por exemplo, multiponto, estrela, anel e barramento. Nós veremos mais detalhadamente na próxima aula. Mas o que interessa saber nessa primeira aula é que existe toda uma estrutura para que uma rede funcione bem e que haja realmente um controle melhor do fluxo de informações. Por exemplo, aqui eu tenho um tipo de arquitetura de rede chamada estrela, em que eu tenho computadores conectados a um computador maior, certo? Um computador de maior porte, uma mainframe, um servidor. Então essa máquina aqui, ela faz com que as informações dela se comuniquem entre si. Isso, se eu tivesse, por exemplo, aqui um roteador, ele faria essa função aqui de distribuir informação entre os demais computadores da rede. Então eu tenho aqui a anel também, que também faz essa mesma função, só que de uma maneira diferente. Tem o barramento também, que faz essa mesma função que eu acabei de falar, também de uma maneira diferente. Cada uma delas é uma arquitetura diferente, uma arquitetura física diferente, e é isso que veremos na próxima aula.